Fala galera, bom, tô aqui em Ilhabela, aproveitando os últimos diazinhos de férias, antes de começar para valer 2023, e tô aqui para falar para vocês como vai ser no 2023, esse ano. Fala galera, beleza? Bom, tô aqui para falar um pouquinho sobre o ano de 2023, como vai ser o ano de 2023. Eu até tinha pensado em gravar lá essa parte inicial em Ilhabela, mas fui com a Lu pra lá pra gente curtir as férias, decidi desligar mesmo, curtir bem as férias, ali aqueles 3, 4 dias, na verdade, né, de fim de férias que a gente estava passando ali, pra aquela última desligada, aquela última relaxada. Até nadei um dia, a gente fez um passeio lá de mountain bike elétrica que também foi muito legal, mas desencanei de treino, desencanei de tudo, desliguei bastante para poder curtir o lugar que a gente estava, que foi legal pra caramba, enfim, curti com a Lu e foi muito bom. Isso foi ali esse final da segunda semana de janeiro, e aí essa terceira semana de janeiro foi vamos dizer assim, eu tô colocando ela como a semana 1 dentro desse projeto com a Ironman Brasil. Na verdade, ela não nada começa nessa semana, né? Que essa terceira semana de janeiro, desde ali de setembro do ano passado, né, de 2022, eu já venho trabalhando pensando no Ironman Brasil, venho trabalhando muito com fortalecimento, venho trabalhando algumas capacidades, principalmente no ciclismo, pensando no Ironman Brasil, mas vamos dizer assim que o ciclo começou, né, para o Ironman Brasil começou nessa terceira semana de janeiro. Começou uma semana assim bem típica de verão aqui de Santos, muito calor, muita umidade, foi uma semana assim muito difícil de treinar, de render nos treinamentos, porque estava muito quente, até a água da piscina estava quente, uma piscina que é aberta, né, e estava desligado os aquecedores, mas mesmo assim ela estava muito quente, colocava a mão no fundo da piscina, estava fervendo ali, um negócio bizarro, assim, nunca tinha visto isso. Mas foi uma semana boa para retomar, para tomar um choque de realidade também, enfim, algumas coisas, mas uma semana boa de treinamento. Puxada, pauleira, que ficou mais difícil ainda por conta da temperatura, né, do clima, principalmente da umidade, mas uma semana boa de treinamento. Mas antes de falar, né, dessa semana, entrar um pouquinho mais nessa semana de treinamentos, falar um pouco, né, do que vai ser esse meu 2023, de uma forma resumida, e ao longo dos dias e das semanas eu venho falando um pouco mais sobre cada tema, mas é um ano aí, 2023, que eu coloquei como meta e objetivo principal o Ironman Brasil, no dia 28 de maio. Daqui até lá, acho que tem 20 semanas ou 18 semanas, agora são 18 semanas. Estou num período de base, onde a gente vai trabalhar aí capacidades, principalmente, né, mais treinos de velocidade, mais treinos intensos, para depois trabalhando mais a parte específica do Endurance da 12ª semana para frente. Na verdade, quando tinha faltando 12 semanas, né? Então, no período de base, trabalhando também bastante fortalecimento ainda, mas ao longo do tempo daqui para frente, aí daqui umas 2 semanas eu vou começar a tirar, eu vou tirando até ali, né, nas semanas antes da prova, praticamente zerar isso. Que mais? Bom, vou pensando aí, né, no Ironman Brasil, eu ainda vou fazer outras provas
ao longo desse ciclo, né? Mas todas as provas vão ser pensando no Ironman Brasil. Prova assim, um pouquinho maior que já está certo a fazer é o Internacional de Santos, que vai cair exatamente no fim do período de base e o início do período específico, vai marcar ali o fim do período de base e o início do período, né, do ciclo específico ali para o Ironman. Devo fazer um 70.3, provavelmente Pirassununga, mas isso ainda não acertei 100%. Eu vou fechar isso nas próximas semanas. E de prova basicamente é isso, não vou competir tanto, porque o foco é todo para o Ironman Brasil. E aí também fiz algumas resoluções assim comigo de... eu gastava muito tempo de manhã, acordava e demorava muito, era muito enrolado, então estou tentando trabalhar isso de procrastinar menos no período da manhã. Foi uma resolução, o ano de 2022 foi um ano que eu iniciei algumas transições, principalmente no que diz respeito ao campo profissional da minha vida. Em 2023 eu venho, vou continuar nessa transição, vou entrar ainda mais de cabeça em algumas mudanças, mais pra frente eu falo disso também. Enfim, então, algumas coisas eu preciso... Já sou bastante organizado com tempo, com agenda, mas eu vou precisar me organizar ainda um pouco mais. Vai ser um desafio ainda maior isso nesse semestre, nesse ciclo para o Ironman, mas vai ser bem legal. Eu estou bem feliz com as decisões que eu fui tomando nesse campo profissional para poder estar com a cabeça boa para trabalhar, para treinar, para curtir a vida, também a parte da minha família, a parte pessoal. Então acho que foi uma decisão acertada. Enfim, e tal, provavelmente eu gravo um vídeo aí para poder falar só disso, né? Porque acho que vale a pena. Mais pra frente eu trago um vídeo sobre isso, enfim. E a ideia é trabalhar bastante, né, para sair uma prova boa no Ironman Brasil, é isso que eu quero. Também algumas coisas vim pensando, né? Eu estava tentando entrar numa questão, às vezes justificar algumas falhas minhas com algumas outras questões, entrando até às vezes numa noia de comparar um pouco com outras coisas, com outras pessoas, ou de entrar nessa competitividade que não é saudável. E eu sou sim competitivo, mas eu, voltando a competir comigo mesmo, acho que isso é o principal. Óbvio, a gente quer se desempenhar bem, talvez um dia conquistar uma vaga para o Mundial de Ironman. Eu sei que eu tenho capacidade para isso, entre outras coisas, mas a ideia, acho que o foco principal tem que ser sempre competir consigo mesmo. Isso é o mais importante. Enfim. E entrando agora, nessa primeira semana, vamos dizer assim, de treinamento, nessa semana 1, vamos colocar assim, que faz a terceira semana de janeiro, chamando aqui de semana 1. Foi uma semana de testes, acabei não fazendo o teste de natação, porque estava muito difícil, água muito quente, tudo não ia rolar. Devo fazer na próxima semana, mas fiz teste de FTP na bike, fiz teste de 3 km de corrida, os dois foram bem assim, abaixo do que eu gostaria, mas tudo bem, essa é uma época em que não era para estar desempenhando melhor, Estou principalmente sentindo cansado, fadigado, mas é natural, portanto, pelo volume que eu estou fazendo de fortalecimento, pelo volume que eu venho acumulando, desde setembro, vim treinando, tirei um pouco o pé no começo de janeiro, final de dezembro, mas vim treinando bastante, então era natural que o teste não saísse. Então a gente cria algumas expectativas, mas o ideal é lembrar que o teste ele é para medir aquilo que a gente está naquele momento, e soma-se isso um clima muito inóspito para fazer teste, que foi essa semana aqui em Santos. Enfim, para quem conhece Santos, já competiu em Santos Internacional no Troféu Brasil, imagina aqueles dias bem caóticos e ruins, aquela panela de pressão, aquele calor, umidade, assim. Então essa semana estava assim
aqui, né, a semana que passou. Mas foram treinos bons, foram treinos muito bons, além dos testes, foram treinos desgastantes na semana, muita pancada na corrida, na bike, a natação também, não tanta pancada assim, mas algumas pancadas que também consegui segurar bem, a natação está vindo muito bem. E terminou no final de semana ali com 2 treinos que eu gostei bastante de fazer, porque foi um simulado no sábado, lá no Riacho, né, na Estrada Velha, na EV. Eu adoro ir para EV. Fui junto com a Lu, que também agora que a gente está indo junto, fica melhor ainda, fica mais gostoso, enfim, ter ela ali, né, estar ali com ela, enfim, dividir o treino com ela também é muito bacana. No Riacho, né, na EV, no sábado, simulado fiz um simulado de 3 horas e meia, mais ou menos, 2.000 metros de natação, praticamente 80 km de ciclismo e mais 10 km de corrida, bem encaixado, foi bom, sem muito esforço, só no ciclismo tinha alguns estímulos, mas foi bem tranquilo, assim, foi um treino bom, me senti bem. A corrida estava sendo até natural, até o quilômetro 7 eu fui bem, assim, não forçando tanto, mas deixando fluir. Do 7 até o 10, ali, os últimos 3 km eu até tirei um pouco o pé para, né, guardar um pouquinho, porque domingo tinha um treino, uma T2 invertida, tinha 15 km de corrida, mais 1h30, 1h45 de bike. Foi bem difícil, porque estava com um acúmulo bem cansado, né, nas pernas aí principalmente, mas além disso, domingo foi um dia que, de novo, o sol e o calor, a umidade subiram bastante, até corri com o Caio, né, que é um cara que, enfim, tem inúmeras provas aí, admiro demais, assim, muito bruto, o B515, entre outros Ironmans, capixaba de ferro, etc, enfim. E a gente estava conversando, estava muito difícil de correr, de conseguir colocar até um ritmo um pouquinho melhor, porque estava muito quente, muito abafado, enfim, mas foi um treino bom também. E depois eu voltei para casa, né, da corrida, e subi na bike, pedalei mais 1h30, girando, foi bom, para fechar a semana, fechar bem a semana. E nessa primeira semana, então, na semana 1, né, de 16 a 22 aí de janeiro, vamos pegar, né, segunda a domingo, deu um volume total, né, sem dividir modalidades, 340 km com 20 horas rodadas, né, então 20 horas na semana de treino, bastante treino, um volume já legal, não precisa acertar como é que vai ficar isso ao longo daqui para frente, principalmente quando eu voltar a trabalhar mais afinco em fevereiro, mas enfim, vai ser bacana. E bom, é isso. Valeu, galera, espero vocês, né, toda semana aí, nesse diário até o Ironman Brasil.